falando em coisa maior, né, Mari? Eita, que isso? A gente tá falando de grandes estreias. Ah. E a gente tem grandes estreias aqui na Play 9 também. E eu acho que eu quero saber de vocês, as grandes estreias da carreira de vocês, tem uma aqui na minha cabeça já. Deve ser a Show mesma da Black que a minha. Friday. Show da Black Friday. sim. Né? Que loucura que foi Histórias, bastidores. Como é Bastidores. que é essa questão de planejamento e apostar em grandes projetos como esse? O show da Black Friday é a razão de existir dessa mudança toda da Play 9. Pensando bem, foi isso também, né? Quando a gente tinha esses 3 canais e esse sonho enorme, o Google fez um desafio para a gente. Pensem numa coisa diferente para Black Friday. E aí a gente pensou no show da Black Friday. Coincidentemente, na época, eu estava lendo um livro sobre e-commerce na China e tudo mais. Eles fazem muito isso, né? Muito live commerce, com grandes coisas e tal. E aí, falei, pô, vamos montar um show. Sim. Vocês topam? E aí os caras toparam. A propriedade intelectual do show da Black Friday é da Play 9, mas é em parceria com o Google também, Sim. porque eles foram grandes parceiros, né, de trazer essa ideia. Quer dizer, a ideia da ideia, né? A ideia tenham A uma ideia ideia. de tenham uma ideia. Aham, Elaborem algo. Vai, façam. Porque podia passar como sempre foi, a Black Friday normal. E depois dali a gente, né, fez o que fez. Mas a ideia foi muito louca também. Foi. Porque quando a gente pensa no show da Black Friday, o primeiro projeto da Black Friday foi... A gente não tinha tempo hábil para fazer, e mesmo assim a gente decidiu fazer. A gente falou, vamos fazer um show ao vivo, chamar grandes youtubers, fazer o maior evento ao vivo da história do YouTube e botar uma porrada de marca junta. Sim. Então, assim, o risco era muito grande. Porque a chance do ao vivo dar alguma coisa errada, principalmente Horas e para horas algo que é ali. estreia, a primeira vez, é enorme. Então, foi uma loucura. Mesmo assim, deu certo. Deu tão certo que a Americanas, já no segundo ano, fala, opa, não. Agora é nosso. E a Americanas passa a ser a cotista, né, master. E tem uma outra questão aí também, porque naquela época a gente não tinha as lives acontecendo assim, as transmissões ao vivo. Não era grandes assim. Então, não era lives, assim. Não era Foi assim. foi um grande momento assim de Sim. o que eles vão fazer. Então, o na que vai dar? verdade, quando você estuda a história de lives no YouTube, mais uma vez você acaba vendo na origem eu e JP juntos. Assim. Exato. Eu falo isso com toda a humildade, não é querendo me gabar nem nada do gênero. Mas quando... Lembra que começa com a live do Oscar? Eu ia contar, A gente estava perto do Oscar e aí eu falo, olha, desafio, eu ia para Orlando, eu ia passar 20 dias em Orlando e logo depois já era o Oscar. Falei, quando eu voltar, eu quero fazer uma mega live do Oscar, eu quero uma produção incrível e eu vou ficar ao vivo 5, 6 horas seguidas comentando tudo que tem no Oscar, sem mostrar imagem nenhuma, porque não pode. Então eu vou ficar comentando o que tá segunda acontecendo. tela, experiência de segunda tela. Sim. Aí, tá maluco, como é que a gente vai fazer isso, não sei o que e tal. Eu falei, cara, se vira, a gente tem que dar um jeito, eu desembolso dinheiro tanto. Eu lembro que na época foram 60 mil que a gente gastou pra fazer aquela primeira live, que é um orçamento minúsculo pra você fazer um evento, né, uma live grande. Sim. E ali começa... Naquela live, pelo menos que eu tenho lembrança, é a primeira grande live de grande produção com grande audiência para o YouTube. E ali a gente começa a usar aquele exemplo para escalar e fazer outras. A gente começa a fazer uma porrada de live. Aí teve live de lançamento da casa, aí teve live de lançamento do canal Do Irmãos app. Neto, do app. Sim. Teve uma porrada de live que quando você olha, você fala, são mega produções, né? Porque a gente sempre teve esse gosto pelo ao vivo. O ao vivo é o maior desafio que existe. Eu venho do teatro. Para mim, o ao vivo é o que me dá um tesão, assim, uma vontade de fazer muito grande. Então, a gente faz das lives uma coisa, talvez, de outro nível naquele momento. E daí, a gente cria bagagem para fazer o show da Black Friday. É uma experiência mesmo pra quem tá assistindo, Com não é só você certeza. sentar lá, Com é uma Não, experiência imersiva. E eu ali. digo, super, e o que eu digo que ela é também visceralmente ligada à Play 9 é porque, né, com aqueles 3 canais ali, a gente não tinha como assumir esse andar aqui. Sim. Mas com o show da Black Friday veio um mega projeto. Aí a gente falou, opa, as coisas estão andando como a gente imaginava, que é, né, conteúdo, junção de boas audiências, perfil de influenciador certo e tudo mais. E a gente tocou em frente. Mas esses episódios todos que a gente fez antes, assim, foram muito importantes para dar a certeza. Num bastidor também, e hoje é curioso que o Felipe Neto, né? Eu digo assim, Felipe Neto e o Galvão Bueno, né, estejam na mesma empresa, porque eu sempre falei isso para o Felipe, e é a verdade. As duas pessoas com quem porque eu falo muito no ponto dirigindo, né? Assim, eu tenho milhões de coisas para fazer, mas quando acontece um mega evento, eu gosto de dirigir mesmo, para encher o saco No bom Switch? sentido. Fica no Switch. Ele fica no meu ouvido em todo show da Black Friday. Todo show da Black Friday ele tá no meu ouvido. E aí, eu falei para ele uma vez, e agora fizemos um jantar lá em casa para eu apresentar ele ao Galvão também, falei isso para o Galvão. O Felipe e o Galvão são as duas pessoas
que melhor usam o ponto, assim, que eu conheço. Assim, você pode falar qualquer coisa enquanto eles estão falando, qualquer coisa, que eles não... Eles continuam falando, às vezes mudam um pouco o ritmo, mas estão ouvindo tudo a ponto de... O Galvão, uma vez, eu tive que falar 4 minutos no ouvido dele, porque não tinha um TP, e ele repetia tudo que eu estava junto. dizendo. Caramba. Porque não tinha TP e o texto que ele escreveu era isso. E o Felipe é igualzinho, não tem erro, sabe? Então, acho que o YouTube não tinha tanto... Eu não estou falando... Assim como ele falou, né? Isso não é arrogância. Mas, de fato, o YouTube talvez não tivesse tantas lives, porque o YouTuber não foi acostumado a fazer lives desse tipo. Foi acostumado a fazer streaming de coisa. Hoje você vê, assim, senta em casa, sai falando, tudo mais. Mas chegar no palco, dominar, plateia, às vezes, com isso, com aquilo, e chama daqui, entra dali, não era muito... Então, foi uma mistura também, que eu acho que o que a gente fez ali tinha um quê de televisão YouTubizada, né? Para não repetir o formato da televisão, e, ao mesmo tempo, dar uma oxigenada e trazer determinadas coisas profissionalizadas mesmo, assim, né? Uma coisa que a gente sabia seguramente que ia funcionar para dentro do YouTube. E tem uma questão também muito de descoberta, né? Dentro disso tudo, de descoberta de como a live vai funcionar e tal. Super. Felipe, o que você descobriu com a internet, além agora de biscoitar? E JP, o que você aprendeu migrando para a internet? Eu vou deixar ele falar primeiro, porque eu aprendi que ele poderia chegar a biscoitar, porque eu nunca tinha imaginado na vida. Então, mas agora, todo dia de manhã, assim, né, olhando assim, Cara, Todo mundo já viu essa tatuagem. Todo mundo... o mais bizarro pra mim na internet foi, talvez a coisa mais difícil, é porque hoje em dia, quando alguém começa dentro do YouTube, ou do TikTok, ou do Instagram, qualquer plataforma, tem exemplos, né, que ela pode aprender. Então, ela pode usar como inspiração, adaptar e tudo mais. Em 2010, não tinha nada, né? Era só mato no YouTube. Então, eu tive que ir criando caminhos que eu não tinha em quem me inspirar. E isso era muito assustador. Sim. Muito, muito. Eu lembro de ter crises e não saber qual seria meu próximo passo, e ter realmente problemas psicológicos em função disso. Então, a internet, na verdade, ela me permitiu acreditar que a gente é capaz de criar caminhos que ninguém realmente trilhou antes. E isso, para mim, acabou virando um traço da minha personalidade depois do YouTube. De hoje, sempre que eu vou pensar em alguma coisa, tentar pensar o que ninguém está fazendo. Assim. Ao invés de simplesmente me inspirar em algo gringo e tudo mais, o que ninguém está pensando, não tem lugar nenhum, e eu posso tentar. Então, eu acho que isso foi o que a internet mais me trouxe, que eu sou muito grato por ter participado. A capacidade de estar realmente no controle daquilo que eu vou criar. Isso é algo impagável, que só surgiu graças à internet, né? Antes disso, não existia. Sim. Eu acho que, assim, ouvindo o depoimento do Felipe, acho que é a personificação do que me motivou e que eu vi surgir na internet, que era as pessoas se tornando cada vez mais as suas próprias mídias, né? Eu já falei isso algumas vezes, assim, mas quando você olha e fala assim, uma pessoa como o Felipe pode ser a Globo dele mesmo, né? Você criou a persona, que é a imagem do cara, o apresentador, e você criou o meio, né? Então, o canal de comunicação. E isso é muito poderoso. Foi, inclusive, o que me deu coragem de pedir demissão da Globo. Eu falei assim, as pessoas e as marcas vão se tornar publishers, elas vão se tornar as suas próprias emissoras. E vão precisar de conteúdo, e vão precisar de boa produção, e vão precisar de inteligência, né, para fazer isso estrategicamente. Porque você muda um pouco o mecanismo, que é sempre aquele... uma empresa, que é uma emissora, contrata o Felipe, ou contrata o Luciano Huck, ou o Galvão Bueno e tal. Esse cara usa esse canal e tem um diretor e tal, e depois, né, alguém vê pela televisão lá. Quando você pega o Felipe, ele é a TV dele, e ele é o diretor do conteúdo dele, entre esse grupo de coisas e o espectador só tem uma tela, que pode ser essa, pode ser o celular, pode ser... E eu falei, cara, isso vai ser uma revolução como nunca aconteceu. E aí, isso é que me inspirou. E também tive muitas dúvidas, assim como ele, previamente, porque eu pedi demissão no auge da minha carreira, uma loucura completa. Uma aposta e tanto. Maluco. Todo mundo falou para ele que ele era maluco na época, né? O cara tá no auge da carreira ali, sendo cotado para cargos altíssimos dentro da emissora, de alto executivo, que ele já era um alto executivo, ele estava cotado para cargos ainda maiores, e ele fala, não, eu vou pedir demissão para empreender dentro desse mercado. Isso é loucura, né, completa, e é o tipo de loucura que eu admiro muito.
Porque, cara, é isso que eu falei sobre construir caminho, entendeu? O JP é igual nesse sentido. Ele olhou, viu que esse aqui era o caminho confortável, cômodo, de ficar muito rico e muito confortável, seguro, e falou, não, eu vou nesse aqui, que tava cheio de pedra no caminho, corpo caído no chão, sangue, e ele falou, não, mas esse aqui é o que eu vou trilhar, esse aqui. Mas é Vamos bom- nesse aqui, investindo o próprio dinheiro. Sim, Mas é bom sim. observar que vem também de uma análise, né? Vocês só não Sim, falaram assim, sim. ah, não, Claro. vou arriscar, não. Sim, Tudo, sim. todos isso esses sim. depoimentos de vocês vêm, a gente observou. Isso é a gente importante tá para não virar vendo. discurso de coach, inclusive. Isso, Exatamente. exatamente. Porque tem muito Exatamente. coach que fala, você vai sair do confortável, você tem que trilhar o Acredite, caminho. só acredite. Isso. Não é só isso. Não é. Claro, Nenhuma. você precisa entender. Estude pra caramba, estude, né? Veja. exatamente. E também esteja disposto a correr os riscos que eventualmente vão surgir no meio do caminho e que Exato. podem, como vocês disseram, coisas que podem dar errado. Sim. E Exato. várias deram. Só que se você é alguém que abriu uma empresa que botou o dedo, o vento tá batendo para cá, é uma coisa. Você está muito mais assim, propenso a esses invernos que vêm. Winter's coming. Né? É. Agora, se você é um cara que analisou, estudou e falou assim, se der errado, tem que ser parte daquilo que você já pensou. Você fala, tem uma chance de dar errado. Mas o propósito que você olhou lá na frente, ele tem que ser muito, muito claro. E esse propósito, assim, para a Play 9, as pessoas e as marcas vão virar emissoras. Então, hoje, quando você olha assim, a Play 9 tem uma network que, juntando tudo, tem quase 4 bilhões de views por mês. Com YouTube, com TikTok, Instagram, Facebook, etc. Isso é a comprovação de que essa tese existia e Sim. estava certa.